Oi pessoal, tudo bem? Então vamos falar um pouquinho sobre evolução humana. Gente, vamos falar sobre os processos que deram origem à nossa linda e maravilhosa espécie, né? Seguinte, antes de mais nada a gente precisa se posicionar dentro do reino animal, tá? Então, somos animais, portanto pertencemos ao reino animal, assim como o cachorro, assim como o gato, assim como o macaco, assim como qualquer bicho, tá? Estamos dentro do filo Chordata, estamos dentro do subfilo Vertebrata, pertencemos à classe Mammalia, pertencemos à ordem Primates, à família Hominidae, o gênero Homo e a espécie Homo sapiens, tá? Isso aqui eu espero que vocês já saibam desde lá do nosso módulo 17. Pessoal, a linhagem evolutiva que deu origem aos humanos provavelmente surgiu há mais ou menos 15 milhões de anos atrás. E esses bichinhos, eles tinham algumas características especiais, que é o que basicamente define o que é um primata, né? Então, esses primatas que surgiram, eles tinham algumas características em especial. Primeiro, polegar opositor. Ter um polegar opositor significa formar um ângulo de 90 graus com relação aos demais dedos. Isso parece bobo, mas é o que faz a gente conseguir pegar as coisas, agarrar as coisas e fazer com que a gente tenha destreza no sentido de construir ferramentas para facilitar o nosso dia a dia. Até no próprio manuseio de alimentos facilita muito. Mas para aqueles primatas lá, talvez uma das coisas mais importantes, além do manuseio de comida, fosse o deslocamento, né? Porque os primatas, eles tinham a habilidade de se deslocar entre árvores, né? Agarrando de galho em galho, pulando de um lado para o outro, e eles tinham que ter essa destreza de agarrar cipó, agarrar tronco, agarrar galho, agarrar, enfim, o que ele tiver que agarrar, né? Outra coisa importante é que para esse deslocamento, além do polegar opositor, também foi importante ter uma grande mobilidade dos membros anteriores e dos posteriores em relação ao tronco, né? Movimentos esses que vocês não vão ver um cachorrinho, um gatinho conseguindo fazer com muita facilidade, né? Então, a gente precisa conseguir pegar um galho que está lá atrás, um galho que está lá na frente, um galho que está lá do lado, e a gente precisa ter uma grande mobilidade para conseguir se deslocar de uma maneira que o primata faz, tá? Outra coisa importante que surgiu nessa linhagem foi uma visão bem desenvolvida no sentido de visão tridimensional. A gente precisa enxergar em profundidade para sobreviver, tá? Então, os primatas, eles evoluíram, de novo, pulando de galho em galho, então eles precisavam conseguir meio que calcular a distância entre uma árvore e outra para não cair 10, 20 metros abaixo, né? E se expor também aos predadores. Então, isso foi bastante interessante no nosso grupo, tá? Que mais? Comportamento social com intenso cuidado da prole, né? Gente, olha que coisa mais amor do mundo, essa mamãe cuidando do seu bebê, tá? Os primatas, eles têm um período de gestação longo, tá? E esse período de gestação longo faz com que tenha muito investimento energético no bebê. Então, a mãe, ela doa todos os seus nutrientes para o seu bebê, porque o nosso desenvolvimento, vocês sabem, né? Nós somos animais vivíparos, a gente depende da placenta para passar os nutrientes para o bebê. E não tem muito filhote, cada ninhada nossa dá um filhote, 2 no máximo, né? Então, depois que esse neném nasce, ele tem que aprender a se alimentar, ele tem que aprender a se deslocar, e durante todo esse tempo, ele é um lactante. A mãe ainda tem que alimentar ele, cuidar dele e primar pela sobrevivência desse bebê. E isso surgiu lá no nosso primata, da nossa linhagem, né? Nosso primeiro primata bonitão que surgiu lá. Dentro dessa linhagem de primatas, a gente tem 2 grandes grupos. O do Prosimius, que inclui esses 2 aqui, eu não sei porque que eu fiz essa divisão maluca, tá? E os antropóides. Dentro de Prosimius, a gente tem os lemuriformes, vocês devem lembrar dos lemures lá da ilha de Madagascar. Eu me remexo muito, muito. Lembra, né, do filme? Sei que tu lembra. E os terciformes, que são os társios, né? Então, os lemuriformes, realmente o grande representante que a gente tem são os lemures, né? Os lemures, eles realmente são de Madagascar, são de Comores. E tem também outro bichinho que a gente chama de lorídeos, que são lá da África e da Ásia. Esses animais, pessoal, eles basicamente são onívoros, eles podem ser saltadores, são pequenininhos, são noturnos. São bichinhos que estão aí, são primatas muito fofos, na verdade, e que estão aí para sobreviver. Os társios, pessoal, eles devem ter uns 25 centímetros, 30, né? Assim, sem considerar, claro, o comprimento da cauda, um bichinho muito bonitinho, com esse olho grandão, porque, de novo, ele é noturno, ele come insetinho, come uma frutinha, come o que dá pra comer, né? E vive a vida dele. Ele olha só que bonitinha a mãozinha dele agarrada ali no tronco da árvore pra conseguir se deslocar. Então, são bichinhos bem fofos. Agora, a linhagem de antropóides talvez nos interesse mais. Dentro de antropóides, a gente tem 3 grandes linhagens evolutivas. São realmente os macacos que têm um encéfalo mais desenvolvido, tá?
A gente tem os macacos do Novo Mundo, aqui representado pelo sagui, mas aqui basicamente tem quase todos os macacos nossos aqui. Mico-leão dourado, macaco prego, esses bichinhos são todos macacos do Novo Mundo. Tem os macacos do Velho Mundo, aqui representado pelo babuíno, né? Mas a gente também tem o macaco rezas, que foi aquele onde se descobriu o fator RH, tem os mandris. E temos a linhagem dos hominoides, que é onde a gente vai focar, tá? Então, a linhagem dos hominoides, a gente tem, óbvio, o ser humano, a gente tem o gibão, que é esse bichinho que tu tá vendo aqui, coisa mais amor do mundo com seu filhotinho, e tem também chimpanzé, tem gorila, tem orangotango, tem um monte de bicho legal. Olha só que coisa interessante esse cladograma que mostra as relações evolutivas entre os primatas, tá? Então aqui a gente tem lêmures, a gente tem társios e aqui a gente começa a falar de antropóides. Dentro dos antropóides a gente tem, olha só que coisa louca, os macacos do Novo Mundo são mais antigos do que os macacos do Velho Mundo. Mas tudo bem, isso é uma discussão para outro momento. A gente vai focar aqui dentro da linhagem de hominoides. Olha só, o mais antigo seria o gibão, seguido pelo orangotango. O gorila é um pouco mais recente, mas os grupos que derivaram mais recentemente já são realmente o grupo dos chimpanzés e dos seres humanos. Pessoal, olha só que coisa louca. Esse nó no cladograma aqui, que indica o momento onde a gente tem nosso ancestral comum entre os chimpanzés e os seres humanos, né, dando origem a essas duas linhagens evolutivas diferentes, é de mais ou menos, olha pra cá, uns 7 milhões de anos atrás, né? Então, nós nos separamos dos demais chimpanzés, né, dos demais macacos, muito recentemente, falando em termos evolutivos, né? Então, a linhagem evolutiva que deu origem à nossa espécie é muito semelhante, geneticamente falando, da linhagem evolutiva que deu origem à espécie dos chimpanzés. Se a gente falar em termos moleculares, eu posso falar para vocês com segurança em 98,5% de semelhança genética. Ou seja, o que te diferencia de um chimpanzé é menos de 2% de DNA. Fica a dica aí para reflexão depois. Povos e povas. Então vamos falar dessa linhagem ali que deu origem à espécie humana. Nessa linhagem, a gente tem, dentre os primeiros representantes, alguns primatas que conseguiam manter a postura ereta, né? E isso, se vocês forem analisar aqui a nossa postura com a postura dos demais macacos, realmente é uma diferença. A gente tem essa postura ereta e essa postura ereta fez com que esse animal conseguisse se adaptar a um ambiente diferente. Essa mutação genética que deu origem a essa nova postura fez com que ele ficasse sob, basicamente, uma plataforma de observação. Ele ficava mais alto, e por ficar mais alto, ele conseguia observar, né, com mais destreza do que os demais parceiros aí do grupo, algum predador em potencial. Então, basicamente, pessoal, assumir algo que a gente chama de bipedalismo, ou seja, ficar sobre duas patas, teve uma primeira grande vantagem, que é justamente ficar sobre essa plataforma de observação. A segunda grande vantagem foi que a gente conseguiu liberar os membros anteriores, que antes eram utilizados só para deslocamento. Então, a partir desse momento, eu consigo utilizar eles para manusear objetos, manipular alimentos e, a partir daí, o caminho está livre para o meu sistema nervoso fazer novas sinapses e eu conseguir desenvolver novas habilidades, como aconteceu na primeira espécie do gênero Homo, que nós iremos estudar, o Homo habilis. Bom, outras características importantíssimas tiveram que surgir quando a gente fala na linhagem que deu origem a nós, tá? A gente abandonou, graças a esse nosso novo posicionamento, as florestas, e a gente teve a capacidade de ir para um novo nicho ecológico. A gente foi para um habitat diferente, onde a gente tinha alimentos diferentes, onde a gente tinha desafios diferentes e tinha menos competição com relação a outros primatas, né? Então, um novo nicho ecológico exerce sobre essa espécie uma nova forma de seleção natural, e aí a gente vai tendo novas variações daquele grupo de seres vivos surgindo ao longo do tempo, tá? Então, viemos para o campo, viemos para a savana, e esse troço de ficar sobre duas patas foi maravilhoso para a gente conseguir enxergar novos potenciais à nossa frente. Por fim, mas não menos importante, houve uma grande diferenciação no que diz respeito à caixa craniana, ao encéfalo e à dentição. Observem que o crânio humano e o encéfalo humano são maiores do que os dos gorilas, por exemplo, né? E isso acontece quando a gente compara o nosso crânio, o nosso encéfalo, com os de qualquer outra espécie, mesmo os da linhagem hominoide. Na verdade, não, Neandertais tiveram uma cabeça bem grande também. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco.
A dentição nossa parece que ela ficou mais delicada, né? A nossa dentição, ela realmente tem um formato de U. E a dentição dos nossos queridos amigos gorilas, eles têm essa arcada dentária em forma de retângulo, com caninos bastante proeminentes, né? Por incrível que pareça, pessoal, esses nossos dentinhos delicados e bonitos permitiram que a gente explorasse uma maior variedade de alimentos, o que facilita bastante a nossa vida, tá? Então, essas são as principais características dos seres vivos que pertenciam à linhagem que deu origem à nossa espécie. Bom, até recentemente, tá, se achava que a espécie mais antiga da nossa linhagem era esse cara ali, ó, o Australopithecus afarensis, tá? Até se encontrou um fóssil muito bem conservado e se fez uma reconstituição dele. Acredita-se que ele vivia mais ou menos 3,9 milhões de anos atrás. Dele não, né? Dela. Fizeram uma reconstituição com base nos ossos, né, desse fóssil, e aí viram que provavelmente o Australopithecus deveria ser algo assim. Essa é a Lucy, né? Na verdade, ossos de uma fêmea. E muito provavelmente era assim que se pareciam os Australopithecus, tá? Mas eu disse pra vocês, pessoal, que a gente achava isso até recentemente, porque na verdade já se achou muitos outros fósseis de outras variedades, né, de outras espécies, de outros gêneros, inclusive, né, de hominídeos que vieram antes dos Australopithecus afarensis, né? Até anotei uns aqui pra falar pra vocês, deixa eu ver. Eu não vou falar isso aqui. Sahelanthropus tacadensis. Depois tem o Ororhyntogenensis, Ardipithecus ramidus. Gente, um monte de espécie que eu não sei nem falar o nome. Mas o fato é o seguinte, apesar da gente saber que existem hominídeos que vieram antes dos Australopithecus afarensis, a gente não tem muito dado sobre eles, tá? Então, nos livros de ensino médio, a gente dá um grande foco pro afarensis, porque é o que a gente sabe mais. Então, a gente vai começar a estudar a partir de Australopithecus afarensis, a partir da Lucy, nossa querida Lucy, que tá aí sorrindo pra vocês. Pessoal, evolução humana é uma coisa que tem muita discussão, tá? Eu vou mostrar pra vocês uma das hipóteses, tá, que explicam a origem da nossa espécie. Mas é uma hipótese, tem muita discussão dentro disso. Tem gente que diz que o nome da nossa espécie é Homo sapiens sapiens, tem gente que diz que é só Homo sapiens, tem gente que diz que a gente derivou de Homo ergaster, tem gente que diz que não. Tem um monte de novas hipóteses. A hipótese que eu vou mostrar pra vocês é a hipótese que é classicamente mais trabalhada, tá? E é o que tem nos livros que a gente usa mais frequentemente no ensino médio. A gente espera que a banca utilize esses livros também, tá? Então, aqui são algumas das propostas, que algum australopicíneo provavelmente deu origem, né, ao primeiro Homo, que foi o Homo habilis, e aí do Homo habilis derivaram outras espécies do gênero Homo, né, inclusive a nossa. E é essa historinha que a gente vai tentar explicar a partir de agora. Gente, vamos lá. Então, a Lucy provavelmente viveu entre 3,9 e 2,9 milhões de anos atrás. Entre a Lucy e o gênero... Entre a Lucy surgir, né? Entre os australopicíneos surgirem e o gênero Homo surgir, existiu uma grande diferença em termos de tempo, né? Porém, desde o afarensis lá, né, que surgiu aí há mais ou menos 3,9 milhões de anos atrás, e o Homo sapiens surgir, tiveram várias espécies intermediárias. E olha só que coisa louca. Se a gente conseguisse voltar aí a mais ou menos 1,5, 2 milhões de anos atrás, a gente veria que tinha um monte de hominídeo coexistindo. Olha só. Australopithecus bucei conviveu com robustos, que conviveu com Homo habilis, que conviveu com Homo ergaster, que conviveu com Erectus. Erectus lá na frente acabou convivendo com Heidelbergensis e com Neandertal e que Homo sapiens. E, gente, imagina que coisa louca, tu tá andando na rua e tal e aparece um hominídeozinho perto de ti. Para outros animais isso é comum. Por exemplo, tem duas espécies clássicas do gênero Canis, né? Tem o lobo e tem o cachorro. São duas espécies diferentes do mesmo gênero, são animais diferentes, mas tipo, eles são do mesmo gênero. E seria legal a gente andando por aí com um monte de hominídeozinhos bem com diferentes tamanhos de cabeça e capacidades de raciocínio. Eu rio da minha loucura, eu acabo, né, extravasando, mas é bem interessante a gente parar pra pensar, né, um universo meio paralelo. Mas enfim,
Aí, pessoal, vocês têm que saber basicamente para vestibular é diferenciar o que é um australopicínio e o que é um homo, tá? Australopicínio, ele tinha uma dentição mais robusta, né? Ela era grande, com molar grande, com pré-molar grande, né? Caninos também maiores do que o nosso. Em compensação, o cérebro era pequeno, o encéfalo era pequeno. Eles tinham a questão do bipedalismo facultativo, quer dizer, horas eles andavam sobre 2 patas, horas eles andavam sobre 4. E no Homo não, na linhagem do gênero Homo, o bipedalismo já era uma coisa mais preferencial, tá? A gente já tinha um encéfalo maior e os dentes mais pequenininhos, tá? Falando aí principalmente em premolar e molar. Vamos falar então sobre o gênero Homo, mais especificamente. Bom, acredita-se que houve, claro, uma transição entre os australopicínios e o gênero Homo, e que nessa transição algumas características estavam implicadas, tá? Como, por exemplo, o aumento progressivo do crânio, a redução da robustez dos maxilares, né, dos dentes molares e dos pré-molares. Provavelmente tudo isso aconteceu na África associado a um evento de resfriamento climático, tá? Aproximadamente 2,5 milhões de anos atrás, quando as savanas foram ganhando espaço lá na África. Há 2,6 milhões de anos atrás, provavelmente surgiu o primeiro hominídeo e provavelmente ele era o Homo habilis. Algumas características são importantes para vocês conhecerem do Homo habilis. Ele tem esse nome, habilis, justamente porque ele é mais hábil com as mãos do que as outras espécies que vieram antes dele. Ele conseguia construir ferramentas, ele conseguia construir instrumentos para facilitar a caça e facilitar rasgar a carne que ele conseguia encontrar por aí. Sim, que conseguia encontrar por aí, porque na verdade ele não era um grande caçador. Estima-se que muito provavelmente ele se alimentava de carcaça de animal que foi abandonado aí por um predador mais hábil que ele. Mas se alimentava de frutas, se alimentava de coisas que ele conseguia se alimentar, como carcaça de animais capturados por outros predadores. Seguindo o barco. Então, olha só, gente. Vamos passar aqui. O crânio, eu esqueci de falar do crânio dele, tá? O crânio dele já deu uma crescidinha com relação aos australopithecus. Aproximadamente de 600 a 700 centímetros cúbicos era o volume da caixa craniana dele. Bom, olha só. Há aproximadamente 2 milhões de anos atrás, tinha também, na África, uma outra espécie do gênero Homo, que era o Homo ergaster. Só que essa espécie aí, ela tem uma classificação meio problemática, porque ela é muito parecida com uma outra espécie, que é o Homo erectus, tá? Que também é conhecido como homens de Java, e já foi descrito como esse negócio que vocês estão vendo aqui, ó, Vithecatropus erectus. Enfim, esse cara aqui, o Homo erectus, ele conseguiu expandir pela Europa, na verdade pela Ásia, depois ele veio para a Europa e alguns deles retornaram para a África. Mas é interessante que pela datação de carbono tu consegue ver de quanto tempo atrás eram os fósseis que eram encontrados, né? E daí desses homens de Java e do Homo erectus a gente vê que na verdade ele existiu em um tempo em que também existiam Homo sapiens e Homo neanderthalis. Então, muito provavelmente, as 3 espécies coexistiram mesmo que por um curto período de tempo, tá? O Homo erectus, ele era já bastante desenvolvido com relação às espécies anteriores. Os machos, eles podiam ter até 1,80 m, né? Pesavam aí aproximadamente 65 quilos, o que já é bem parecido com a nossa espécie, só que os ossos deles eram mais densos, e isso indica que, na verdade, eles também provavelmente tinham uma maior densidade muscular, né? Porque a gente sabe que o crescimento ósseo está diretamente relacionado ao crescimento muscular, então provavelmente eles eram mais robustos, né? A gente sabe também que o volume do cérebro dele variava aí entre 775 a 1.100 centímetros cúbicos, tá? Até aqui os dadinhos, tá? E foi a primeira espécie de primata a apresentar as narinas voltadas para baixo, né? Porque não sei se vocês já repararam, nos outros macacos as narinas são tudo expostas, né? Mas ele reteve algumas características dos outros primatas, por exemplo, né, mais primitivas, como a maxila projetada para frente da face, como tu tá vendo aqui, ó, como a gente tem nos outros macacos, o queixo muito reduzido e a testa, pessoal, plana e bem proeminente, tá?
Bom, e tem mais alguma coisa, né? Alguns dados que o pessoal conseguiu obter a partir da dentição desses fósseis indicam que ele já usava fogo para cozinhar os alimentos. Então você veja que o Erectus realmente é um cara mais espertalhão, né? Apesar do Homo habilis ser o primeiro espertalhão, o Homo erectus foi o segundo espertalhão do grupo. Bom, há 500 mil anos atrás surgiu uma nova espécie do gênero Homo, o Homo, que eu nem sei falar o nome, que é o heidelbergensis, né? Esses caras, pessoal, eles migraram para a Europa, tá? E aí, muito provavelmente, a partir do heidelbergensis, surgiram os famosíssimos neandertais. Os neandertais, pessoal, eles surgiram, portanto, na Europa, onde o clima naquela época era muito gelado. Então, eles eram adaptados a esse clima mais gelado. Eles eram nômades, eles para tentar achar um lugar menos ruim para viver. Eles eram caçadores, se alimentavam bem, formavam grupos, eles manuseavam o fogo, né, para aquecer o corpo, para cozir os alimentos. Foram os primeiros seres a enterrar os seus mortos, né, mostrando aí alguma forma de cultura. Eram realmente animais muito inteligentes. Tá? Os homens tinham aí aproximadamente 1,70 m, as mulheres tinham aproximadamente 1,60 m. Não foge muito do que a gente era, eles eram, na verdade, um pouquinho menores do que a gente. O volume da caixa craniana deles é uma coisa que é interessante, é maior do que a nossa, de aproximadamente 1.450 centímetros cúbicos, enquanto a do Homo sapiens é de 1.350 centímetros cúbicos. Então vejam que o volume da caixa craniana não está diretamente relacionado à capacidade de raciocínio. A capacidade de raciocínio está mais diretamente relacionado com a quantidade de sinapses que o cérebro consegue fazer. E isso, pessoal, no nosso encéfalo é mais fácil de ser feito do que no encéfalo de um neandertal. O nosso encéfalo, pessoal, nosso cérebro, ele tem muitas circunvoluções. Vocês já devem ter notado aquelas dobrinhas do cérebro. Isso indica que a gente tem uma ampla região de superfície neuronal, na verdade. A gente tem uma grande superfície de sistema nervoso e ela é toda dobradinha, e isso faz com que fique mais fácil um neurônio encontrar o outro e fazer as tais sinapses, né? A nossa espécie, o Homo sapiens, é uma das poucas que conseguem fazer, como a gente fala, né, vulgarmente falando, fazer o tico e o teco ligarem. Sabe? Vocês já devem ter tido essa sensação, assim, quando a gente, tá horas tentando entender alguma coisa, daí não vai, a gente não entende, daí alguém vem e explica aquele negócio de jeito diferente pra gente, daí a gente faz, sabe? Quando a gente faz assim, provavelmente tu conseguiu fazer uma sinapse nova. Tu conseguiu conectar neurônios de diferentes regiões do teu cérebro e com isso tu ganhou uma nova sinapse, ou seja, uma nova possibilidade de aprendizagem, tu ganhou um novo conhecimento. Isso de ligar o tico e teco, só quem tem muita circunvolução dentro do cérebro para fazer, tá? E só quem tem as possibilidades encefálicas que tem a nossa espécie, tá? Não que as outras espécies não tinham essa capacidade, elas tinham, mas não tanto quanto a nossa, tá, gente? Bom, os neandertais, eles eram hominídeos bem musculosos, né? Eles tinham os membros encurtados, eles tinham, como tu pode ver aqui, a testa curta, o queixo pequeno, eles possuíam aí o volume cerebral de bem grande, até, né? 1.450 centímetros cúbicos, e essas características todas mostravam que realmente eles estavam adaptados ao ambiente onde eles estavam vivendo. São os famosos aí homens da caverna que a gente está acostumado a falar. Não sei vocês, mas me lembra bastante o Vin Diesel, né? Mas tudo bem. Bom, vamos falar um pouquinho da nossa espécie? Gente, a nossa espécie provavelmente surgiu a partir de alguma linhagem de Homo erectus, ou de Homo heidelbergensis, ou de Homo ergaster, tá? Algum desses três caras aí deu origem ao Homo sapiens. A nossa espécie provavelmente surgiu na África, mais ou menos aí 150 mil anos atrás. E da nossa origem, né, de 150 mil anos atrás, até mais ou menos 45 mil anos atrás, a gente era bem parecido com os neandertais em termos de desenvolvimento, assim, da inteligência, tá? Foi só a partir de 45 mil anos atrás que o comportamento humano ficou mais criativo, mais investigativo, talvez alguma mutação genética surgiu aí para possibilitar isso pra gente. Mas foi a partir desse momento que a gente conseguiu
ficar mais criativo, digamos assim, que a gente conseguiu ficar muito mais afinado no sentido de construir ferramentas de comportamento cultural, né? A gente fazia pinturas, a gente fazia um monte de coisa legal, enfim, que a gente faz até hoje, né? Tá sempre inventando um monte de coisa. E só a partir desse momento é que a gente começou a expandir, né? Porque, pô, tu tem frio, tu faz a roupa, tu tem fome, tu, sei lá, cria animais, tu planta comida. Foi o que eles começaram a fazer. E aí, é claro, naturalmente, que a população de Homo sapiens começou a aumentar. Acredita-se que foi a partir desse aumento populacional aí de Homo sapiens que aconteceram os primeiros eventos migratórios. Migrava tudo que é canto, né? Teve humano que cruzou os mares e foi até a Austrália, teve Homo sapiens que conseguiu caminhar aí pela ligação da Ásia com a Alasca, que hoje é o Estreito de Bering, né? E aí se expandiram para as Américas, o Homo sapiens se espalhou realmente por tudo que é canto, tá? Provavelmente, o que aconteceu, pessoal, foi que a gente teve uma grande capacidade de adaptação por ter uma grande facilidade na aprendizagem, tá? E uma grande criatividade para solucionar problemas. Os Homo neandertales, eles acabaram sendo extintos, tá? Mas acredita-se que eles não foram extintos por brigas diretas entre os grupos, mas sim por competição, exclusão competitiva, princípio de Gauss, lembra lá da ecologia? Esses homens que coexistiram aí com os neandertais eram chamados de Cro-Magnon, né? Então, na verdade, foi só uma questão mesmo de persistência do melhor adaptado. Então, eles acabavam ganhando na batalha por recursos em relação aos neandertais. Os Cro-Magnon, pessoal, vocês podem ver aqui por essa imagem que eles eram mais altos que os neandertais, né? Os homens podiam chegar até 1,80 m, as mulheres 1,70 m, homens com 70 kg, mulheres com 55 kg. Os esqueletos deles eram maiores, mais ágeis, mais leves do que dos neandertais, né? Eles tinham um comportamento social mais complexo, eles tinham uma linguagem melhor desenvolvida, inclusive através de simbologias, né? Ferramentas melhor elaboradas, arte, como eu falei para vocês, né? E, enfim, eles conseguiram se distinguir dos demais hominídeos e são a única espécie do gênero Homo que vive até hoje. Certo, meus amores? Por hoje era isso. A gente se vê. Beijinho.